Podemos retomar a nossa a metodologia da aprendizagem da reciprocidade. Na aprendizagem da reciprocidade, o princípio é que mais que abster-se das funções do sistema de procriação, o dom do celibato propõe a reciprocidade em alto nível. Propõe, portanto, o exercício do sistema da reciprocidade para que ela atinja o seu melhor nível. O caminho para a reciprocidade são os precursores. Como nós dissemos na primeira parte, os precursores da reciprocidade, desde a infância, são na criança o senso corpóreo, aquele senso da criança do próprio corpo. Na criança pequena de 3, 4 anos de idade, já o senso do próprio corpo. Eu insisto, a criança na primeira fase, ela começa apenas com uma propriocepção, com uma tomada de si, como sendo apenas as ações que ela pratica. Ela não tem outra noção de si a não ser as suas próprias ações. Quando estas ações, pela intencionalidade, à medida que ela vai se tornando intencional, que ela liga meios afins, que ela vai procurando atingir objetivos, vai se tornando mais ou menos ardilosa, essa criança começa a ter a noção de si mesma, mas não é uma noção de si como um si psíquico, mas é um si corpóreo, é um si que é uma teia, é uma rede de ações. Isso é muito importante como noção da criança como tal. Esta é a noção da criança em si. Nós adultos costumamos olhar para a criança a partir da nossa experiência e tratamos as crianças a partir do que nós sentimos e imaginamos que elas sentem a respeito de si. Elas mesmas, numa pesquisa apurada, criteriosa, levantada arduamente por Piaget e seus assistentes em Genebra, durante muitos anos, a criança mesma demonstra que ela tem de si própria apenas a noção de uma teia de ações, e ela identifica a teia de ações no próprio corpo. À medida que ela se torna mais capaz de agir e as ações dela se deslocam um pouco mais para longe,
No começo, essa criança não consegue ir mais longe do que do quarto da casa para a sala, da sala para a cozinha. Depois ela anda pela casa toda. Depois ela é capaz de ir à escola e ela reconhece a escola. Depois ela reconhece o quarteirão. À medida que ela faz esses deslocamentos, e deslocar-se é uma estratégia fundamental no nosso desenvolvimento. Ao ler a história do povo de Israel, nós nos perguntamos por que Deus terá deslocado esse povo durante 40 anos para lá e para cá. A história do deslocamento de uma pessoa, a história dos deslocamentos de um povo, na verdade, é a história do desenvolvimento cultural de um povo, do desenvolvimento cultural de uma pessoa. Pessoas que não se deslocam atingem pouco alcance na capacidade de entender outras culturas. Isto começa com a criança na sua capacidade de deslocar-se. Esse deslocamento breve que ela faz. Esses deslocamentos em volta da escola, em volta do quarteirão, é um deslocamento gradual que cria nela, além da capacidade de interagir, faz a intencionalidade dela evoluir para interação, interrelação. Ela se torna relacional, ela relaciona, mais do que interage, ela relaciona. E ao relacionar, ela se interrelaciona. E, portanto, o que era apenas antes um ser de corpo, um tecido de ações que se centrava num corpo, agora passa a ser um senso de conjunto. Ela tem um senso de todo. E ser um todo na criança significa que ela é capaz de olhar para fora e ver todo, todos, plural, vários, todo, muitos, todo. E ela vê conjuntos, vê todos. E essa criança é que é capaz, dali a pouco, de ter conceitos. Antes de ter noção de conjunto, antes de ter experiência de si como um todo, como um conjunto, ela não era capaz de um conceito. Antes ela era capaz de classificar por cor, por forma, por tamanho, objetos quebrados, objetos inteiros, objetos amarelos, brancos, pretos, vermelhos, redondos, triângulos, retângulos. Ela não sabia dar o nome, mas ela juntava os parecidos. Aos poucos, ela junta conjuntos, ela forma conjuntos, ela tem noção de conjuntos. Esta criança que veio e formou o senso de um todo, ao formar conjunto, ela se preparou para a enturmação. Ela é capaz agora de se preparar para a reciprocidade.
se ela tiver a predisposição psíquica, ela pode ser muito bem preparada para a reciprocidade. Na metodologia busca-se suprir e consolidar o processo latente. O que quer significar? As crianças que têm uma predisposição mais fortemente corpórea, um sentido corpóreo formado no tempo certo, elas terão um senso psíquico mais lento. As que têm uma predisposição psíquica para o psiquismo, elas terão menos facilidade para formar o senso corpóreo. Eu vi os músicos chegando, eles estão ali esperando um momento cultural. Estão ali um violino, não sei o que mais, um outro instrumento, estão dentro dos estojos. Eles têm habilidade para os instrumentos. Significa, eles têm a predisposição, não é apenas uma habilidade. Não basta querer. Se não se tem a predisposição, não adianta. Eu sou daltônico, eu confundo cores. Se eu quisesse ser pintor, certamente eu iria ser um pintor muito extravagante. Eu pintaria casas vermelhas, eu certamente pegaria a tinta verde e pensaria que estaria pintando de vermelho. Imaginem alguém desafinado tentar ser um bom violinista. Como afinaria o seu violino? Como cantaria o desafinado? Não é só uma questão de querer, é preciso a predisposição. Então, a predisposição é preciso tê-la, mas é preciso também cultivá-la. Esse cultivo tem os seus precursores. Se a criança não desenvolveu, vamos citar exemplos. Um Mozart, ou um grande matemático, um Pitágoras, que são nomes emblemáticos. Eu não vou citar nenhum de nós, porque talvez sejam grandes matemáticos, mas eu, infelizmente, não os conheço. Mas um Pitágoras certamente devia ser muito ruim em português, muito ruim, porque a predisposição para a precisão matemática faz a pessoa ser descuidada na comunicação. E é preciso que a escola seja muito boa para equacionar os dois lados, para equilibrar os dois lados. Assim, uma criança, um rapaz que tenha a predisposição para o psiquismo, para um vocacionado, ele não terá uma predisposição tão grande para alguma corporeidade mais significativa. Ele não terá uma predisposição
maior para lidar com aquilo que desenvolve as ações que dariam a ele o senso da corporeidade. Sem desenvolver adequadamente o senso da corporeidade, o senso de conjunto não vai ficar suficientemente equacionado. Então, suprir estas diferenças é função da educação, é função da metodologia. Na metodologia busca-se suprir e consolidar o processo latente dos precursores. Não é só para o dom do celibato, é para o dom do casamento, para o casamento, para o matrimônio, o sacramento, porque os casamentos se desfazem hoje com tanta facilidade. A sociedade pluricultural não tem assistência para suportar os diferentes. As pessoas são encapsuladas na sua própria singularidade. Não desenvolvem a capacidade de lidar bem com o diferente, embora este seja um tema muito recorrente. Esta falta de habilidade nos faz pensar o quanto é necessário que a metodologia seja melhor procurada, melhor explorada. Numa primeira parte, nós temos a metodologia geral da reciprocidade. É uma metodologia que nós usamos para tratar o desenvolvimento dos adolescentes em geral. Os nossos alunos, os adolescentes de ensino médio, de ensino técnico. As atividades são feitas e se procura compensar estas diferenças das predisposições. Num segundo momento, a metodologia é dirigida, então, mais diretamente aos terciários. Quando, por volta da puberdade, o psiquismo e a instância corporal somestésica se diferenciam muito, as funções se diferenciam muito, há uma espécie de dualidade no nosso ser. Nós nos sentimos divididos, como na frase, vejo o bem que quero, que aprovo, extirpo o mal que não quero, que não aprovo. Video bona proboque, sequor peiora sequor. Já é o velho ditado, o velho anexim. Então, essa forma nos diz que essa divisão começa na adolescência, mas não é uma divisão real, é um momento em que o adolescente precisa ser alertado, precisa ser orientado, e ele tem que vir de lá antes, acompanhado, para que a sua predisposição possa sentir respaldo. A
dualidade aparente, é uma dualidade funcional. As funções corporais parecem diversificadas ou contrapostas às funções psíquicas. E o nosso interior parece dividido entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E isto quando nós temos o senso do certo e do errado. Eu estou usando a expressão terciários, me desculpem, Dom Eduardo me alertou. A expressão terciários, nós empregamos para dizer aqueles que têm predisposição acentuada para as qualidades psíquicas, intelectuais, sociais, artísticas, muito mais do que as outras qualidades, as outras atividades. Essas funções parecem opor-se no momento da adolescência. Na metodologia especial, nós já dissemos que na metodologia dirigida àqueles que têm uma predisposição acentuadamente para o psiquismo, a educação deve procurar, com atividades, tanto atividades, ações solidárias, como ações esportivas, como ações, trabalhos acadêmicos, trabalhos colaborativos, deslocamentos, estudos de meio, procurar suprir este senso de corporeidade. Suprir o senso de todo. Esta suplência de senso é alguma coisa que, quando se tem o método e se vai seguindo, ditas parecem um pouco abstratas e um pouco imponderáveis, mas quando se tem um processo armado e já estabelecido, os professores conseguem, assim como se consegue recuperar uma criança que passou para o 8º ano ou para o 9º ano e não tem base em matemática ou não tem base em química, e a gente faz um programa de recuperação e faz testes para saber se esse aluno, o fundamento dele ficou parado no 7º ano ou no 6º ano ou no 5º ano, e onde estiver parado tem que ser retomado, e partir dali não adianta ficar dizendo para o aluno tem que saber, tem que saber, tem que saber. É preciso retomar. Então, quando o processo é organizado, se consegue suprir o senso de enturmação,
Quando eu penso no senso de enturmação, eu penso no beato João Paulo II, que homem iluminado, ele tinha o senso de quanto os jovens precisam do senso de enturmação. João Paulo II era emocionante neste senso. Como ele se comunicava com eles online, diretamente com eles. É como se ele fizesse uma tribo com eles. Ele se iluminava de forma especial. Ele conseguia ir até lá e apanhá-los lá onde eles estavam, onde eles se reconheciam eles, e ele conseguia dar àquele momento deles a dimensão e o horizonte daquele momento, e conseguia impregnar aquele momento de uma gradação que os levava ao passo da reciprocidade. E eles saíam e sabiam que dali se chegava a Cristo. E ele criava, nos jovens, o senso de que era possível ser amigo de Cristo. Este senso de fazer amigo, de ser amigo ser amigo lá onde eles estão, é a coisa mais difícil. O jovem tem que sentir que ele pode fazer Cristo, sentar-se com eles na roda, ser um da roda. Enquanto ele tem que sair da roda para ir lá ao sacrário, ele está um orante, ele tem fé, mas ele não chegou ao momento em que ele conseguiu a enturmação com Cristo. Ele não fez um passo na faixa etária, no momento sazonal da fé. Ele tem que conseguir fazer o passo. Essa, eu acho, a maior dificuldade para os nossos padres jovens da pastoral de juventude. Eles precisam, os jovens, refazer uma enturmação que nós, os mais antigos, não tivemos, não fizemos, talvez, mas se eles pudessem fazer, se isso for factível, a grande o grande arpão de pescar baleias, de pescar a juventude onde a juventude está, é falar, é chegar com eles, com esse espírito lá e levá-los. A partir dali a reciprocidade não começa a ficar muito fácil como processo para ser o dom da castidade, do celibato, para ser uma vivência, para ser alguma coisa que é vivível, que é plausível, que é humanamente desejável. Praticar essa reciprocidade é alguma coisa que nós não conseguimos fazer bem, e foi o grande desafio que Cristo teve junto dos discípulos. Os discípulos não tinham prática de reciprocidade.